Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do imposto que você paga para o governo, né? E a pergunta é: imposto é coisa para pobre ou é uma coisa que todo mundo paga? Essa discussão é super importante. Para fazer essa discussão com a gente, nós convidamos o Odilon Guedes. O Odilon Guedes é economista, ele é mestre em economia pela PUC, é professor adjunto do curso de economia da Faculdade Oswaldo Cruz, é professor da pós-graduação Gerência de Cidades da FAAP e da Escola de Governo, no curso de formação de governantes, esse da USP. Foi professor convidado da USP, da GV, foi vereador em São Paulo por 2 mandatos, membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal e foi subprefeito do município também. É uma pessoa que entende profundamente dos impostos, da questão das finanças públicas. Muito obrigado, Odilon, por estar aqui com a gente. É uma honra receber você aqui no nosso programa. Eu vou começar. Você está sem som. Você, tá bom. Agora... Conversando com você, com o Le Monde Diplomatique, que, aliás, eu sou um colaborador, tenho a maior honra de ter escrito vários artigos nessa área de finanças públicas, e um debate central aí sobre essa questão tributária, que, infelizmente, você ouve muito, mas pouca gente conhece, que envolve a questão do orçamento público, do planejamento, mas... Você tem uma discussão geral, e quando se fala de reforma tributária, não se fala na questão estrutural, sim mais na forma de cobrar tributos. Então, é um debate super importante. Muito bom. Então, deixa eu começar com uma provocação. Imposto é coisa para pobre ou rico também paga, Odilon? Olha, aqui no Brasil é coisa para pobre. O rico paga, mas proporcionalmente, tem estudos do IPEA que mostram que quem ganha até 2 salários mínimos, compromete cerca de 54% da renda com pagamento de tributos. E quem ganha mais de 29 salários mínimos, compromete quem ganha mais de 30 salários mínimos, compromete 29% da renda. E os milionários comprometem muito menos. E por que ocorre isso? Porque cerca de 50% da carga tributária no Brasil é indireta, ela pega todo mundo igual. Então, por exemplo, o exemplo que eu dou sempre, no preço de uma televisão, cerca de 45% são de tributos. Se uma pessoa que ganha R$1.000 comprar uma televisão de R$2.000, 45% de 2.000 dá R$900, quase o salário inteiro é para pagar tributos. E quem ganha 50 mil por mês, quando comprar essa televisão, vai pagar o mesmo percentual dos tributos, logicamente, que é 1,8% do salário. Então, isso é um problema gravíssimo, porque a televisão, a geladeira, arroz, feijão, sapato, roupa, então isso é um absurdo total, que, aliás, o Brasil é um país de absurdos. Além de ter umas piores distribuições de renda do planeta, a carga tributária é perversa, que ela pega a população pobre, depois a população, a classe média paga também bastante, mais do que os milionários e os bilionários, né? Que, só para dar um exemplo, como você não tem imposto de renda sobre lucros e dividendos, a distribuição, eles ganham milhões e milhões e não pagam nada de imposto de renda e nós pagamos diretamente na fonte. Sim, mas eu queria entrar num tema que está sendo um tema interessante. Olha, há umas 2 semanas atrás, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que isentava tributos de setores industriais num montante de 21 bilhões para esse ano, né? Se ele tivesse recebido esse dinheiro, que é um imposto devido, e tratado das 19 milhões de pessoas que estão passando fome, teria resolvido isso, né? Então, a minha pergunta é: o presidente da República pode emitir decretos fazendo isenções tributárias sem que haja previsão orçamentária para isso, sem que haja uma aprovação legal? A lei do orçamento, que é uma lei fundamental, que ela
ela projeta arrecadação, tá? E autoriza os gastos do governo, você não pode fazer nenhum gasto se não tiver na lei orçamentária. E você faz a aprovação das receitas. Então, as receitas têm que constituir, estarem na lei orçamentária e mais. No Brasil, quando você cria uma receita, por exemplo, ela só pode entrar em vigor no outro ano. Tá? Então, à medida que o presidente faz isso, ele acaba burlando a lei. Aliás, é o que esse governo faz permanentemente, tá? Em todas as áreas. E essa questão da isenção fiscal Veja, isso remete a gente a discutir o papel do Estado. Tá? Só para lembrar, o Estado tem 3 funções básicas, o governo. Uma delas é a função alocativa, é o Estado que olha o conjunto da sociedade, onde deve colocar mais recursos, educação, saúde, cultura, tá certo? Tem a função distributiva, isso em qualquer livro de economia do setor público está claro. Tá? Então, por exemplo, você tem que distribuir a renda taxando mais os setores onde a renda está concentrada e distribuir através de programas sociais, através de educação, investimento em saúde. E a questão é estabilizadora. O Estado tem que procurar criar condições para o pleno emprego e controlar a inflação. Essa é a função do Estado. Tá? E mais um detalhe, para dar isenções, você precisa saber por que você vai dar. Então, por exemplo, isso remete a gente a ter uma visão de planejamento. Só para ligar as coisas, o Brasil há muito tempo deixou de ter um planejamento geral da economia, da sociedade, tá certo? E a partir, por exemplo, da década, principalmente do começo da década de 80, quando a inflação explodiu, o governo só ficou atrás de querer resolver o problema da inflação e perdeu a perspectiva de planejamento. Então, por exemplo, para você criar subsídios ou não, depende dessa visão geral. Tem subsídios que são importantes. Então, tá? Em área de importação de medicamentos, etc. Agora, tem outros que são perdulários, que é você favorecer alguns setores econômicos sociais. Inclusive, tem um estudo muito interessante que eu levantei alguns dados da Unafisco, que é o Sindicato dos Auditores da Receita Federal, que ele levanta alguns dados que a gente pode explorar, que mostra bem clara essa questão. Então, Odilon, mas vamos tratar com um foco na questão das isenções tributárias agora. Eu levantei que o ano passado, 2021, o volume total de impostos que eram devidos e não foram pagos porque foram isentos era 351 bilhões de reais. É 24% da receita total da arrecadação de impostos do Estado. Em base a que esses 351 bilhões não estão sendo cobrados das empresas? Você tem um elemento para me dar, para a gente avançar nessa discussão? O dado da Unafisco... Mais da metade deles são concessões por prazo indeterminado. Isso mostra os absurdos do que o governo faz para atender lobistas de setores, que eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o estudo da Unafisco para 2022, eles calculam que 367 bilhões e 200 milhões são de isenções fiscais que eles não sabem por quê, que não tem justificativa. Inclusive, eles colocam uma questão bastante importante, que você tem um demonstrativo de gastos tributários, o orçamento tem que ter esse demonstrativo para ser aprovado. E o que eles colocam, que eles que têm um grupo de especialistas na área, têm grande dificuldade de mapear isso, tá? de deixar claramente em cada setor quanto é que é. Mas, mesmo assim, eles levantam alguns setores aí. Só para dar um exemplo aqui que eu peguei do agronegócio, eles mostram que teve uma renúncia, uma das renúncias do agronegócio é de 9,7 bilhões, tá? De não incidência da contribuição social sobre as receitas de exportação do setor rural. Esse é um. Um outro exemplo que eu tenho dado muito, Silvio, inclusive eu escrevi sobre isso no Le Monde, o ITR é o Imposto Territorial Rural, tá certo? Que pega o Imposto Territorial Rural do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até o Amazonas, o ano inteirinho, de janeiro até dezembro. O que o governo federal arrecada com o ITR
é menor do que 2 meses de arrecadação de IPTU da cidade de São Paulo. Então, o agronegócio não paga imposto sobre a terra, tá certo? E eu vi um estudo de um ex-ministro da Agricultura que ele informou o seguinte: se cobrasse na mesma proporção que se cobra nos Estados Unidos, o governo arrecadaria cerca de 70 bilhões de reais. Hoje ele arrecada 3 bilhões. Quer dizer, então, por exemplo, isso é uma... como não existe uma fiscalização rigorosa, no fundo você está dando uma isenção para o setor do agronegócio que não paga imposto sobre o territorial rural. Nós pagamos mais IPTU sobre a nossa casa do que muitos e muitos fazendeiros não pagam sobre imensas quantidades de terra. Então, só para dar alguns exemplos do ponto de vista do impacto que tem a questão da isenção fiscal e também de você, por exemplo, nesse caso, que a gente pode considerar uma isenção, porque é uma sonegação de impostos. Não, mas são duas coisas, né? Quer dizer, nós temos também a sonegação, que a gente pode ver depois, paraísos fiscais, essas coisas, mas ficando na isenção tributária, eu queria que ficasse claro, você também fez parte do legislativo e tal. Quem que pode autorizar a isenção tributária? Isso que eu falei nas normas legais, tá? Para você abrir mão de tributos, inclusive a lei de responsabilidade fiscal coloca uma das questões que quando você abre mão de arrecadar um tributo, você tem que dizer aonde você vai compensar aquela arrecadação. Isso está na lei de responsabilidade fiscal. O problema é que o Brasil, veja, isso aqui virou esse governo aí, que é um absurdo que esse governo faz em todas as áreas, meio ambiente, educação, saúde e direitos humanos, ele vai fazendo e tem pouca contestação dessas questões, tá certo? Porque, veja, na lei de responsabilidade fiscal é clara essa questão. Então, o governo vai isentando, lógico que numa situação de pandemia, de aumento da inflação, o governo toma medidas que são parciais, viu, Silvio? Veja, hoje saiu um noticiário na Folha de São Paulo, que o governo está isentando uma série de produtos de tributos para importar. Um deles é vergalhões de aço. E veja que interessante, os produtores de aço estão dizendo que a indústria da construção civil que usa aço, tá? As indústrias que estão interessadas na importação, elas apresentaram dados que são incorretos. Porque tem esse detalhe, o governo isenta uma série de produtos que não acaba chegando na ponta, como o caso da gasolina, do óleo diesel. Tá? O governo mudou o ICMS, etc., e a gasolina continua altíssima. O preço, porque está vinculado lá ao PPI, à paridade internacional. Então, é um emaranhado de problemas que, no geral, as pessoas têm muita dificuldade de compreender o que está acontecendo. Que vai desde o governo, que esse dado da Unafisco aí, 350 bilhões de isenções fiscais, que não tem uma contrapartida econômica e social. Olha, só para a gente ter uma ideia, né, que a gente faz nesses valores, 367 bilhões, que é o dado preciso que a Unafisco colocou, daria para construir 3.670.000 casas. Cada uma de 100 mil reais, ou, por exemplo, 14.680 quilômetros de corredor de ônibus, que custa 25 milhões cada. Então, veja, essas questões que a gente tem que explorar. E isso é porque você não tem mais planejamento, você não tem prioridades, você fica correndo, tapando o buraco, e esse governo, que é um governo completamente aloprado, vai fazendo, mexendo em tudo quanto é área, sem ter correspondências, atendendo a interesses locais e agora, claramente, para tentar reeleger aí o atual presidente. Odilon, eu vou voltar. É o ministro que autoriza a isenção tributária? Não, isso é o presidente, né? É só o presidente que pode? Ele faz o decreto, veja, está ligado a algum ministério, nesse caso é o Ministério da Economia. Tá certo? Sim, mas... Isso é o executivo que autoriza isso. Em última instância, é o presidente. Ele é o chefe do executivo. Quer dizer, quem decide, quem paga e quem não paga imposto é o presidente? Não é de jeito nenhum. Isso aí tem que ser aprovado pelo legislativo. Esse é o detalhe.
Então, no Brasil, você não pode criar imposto. Essas isenções... Ou anistia ou isenção com um tipo de autorização dessa. O legislativo tem um papel fundamental de fiscalizar isso. Você diria que é ilegal, então, essas isenções? Eu acho totalmente ilegal. Tá? É? Eu acho que essa questão... Isso aí precisaria ser explorado aí e ver o que o governo a justificativa que ele vai dar para isso. Porque você está abrindo mão de receita. A justificativa é para combater a inflação. Só que a inflação continua alta, tá certo? O governo, como eu acabei de falar, mesmo setores que, por exemplo, você importando, você está prejudicando a produção interna. Esses setores que produzem internamente aço estão falando que quem justifica, quem apresenta os dados para o governo para poder importar com subsídio, com isenções, não apresenta dados corretos. É só ver o jornal de hoje. Entendi. Bom, e está fazendo falta esse dinheiro, né? São 360 bilhões de reais. Veja, isso aí dá para você resolver inúmeros problemas do Brasil. O Brasil tem falta de 7 milhões de habitações, é o déficit. Você tem grandes cidades brasileiras, principalmente no Nordeste, no Norte do país, que não tem saneamento básico. Tá certo? Que falta, grande parte não tem esgoto, falta inclusive água encanada. Você pega a questão da infraestrutura, por exemplo, infraestrutura urbana, corredor de ônibus é uma forma muito importante de você facilitar o transporte ou construir metrô. Tá? A infraestrutura do país, como é que está? Então, isso faz uma falta absurda, isso é feito de ano para ano e, no fundo, não tem uma contrapartida. Você pega a indústria automobilística, tem um projeto da indústria automobilística que o governo aprovou. Deixa eu ver como é o nome dele, é Rota... Deixa eu pegar aqui o projeto e o governo isentou milhões de reais na indústria automobilística e não tem contrapartida, por exemplo, de manter os empregos. Então, você tem muito dessas isenções sem uma contrapartida objetiva. Tá? Isso é... E mais um detalhe, viu, Silvio? A questão da isenção não é só um problema federal, é um problema estadual. Aqui em São Paulo, você tem bilhões de isenções de ICMS que ninguém sabe direito. Você conversa lá com o pessoal que procura acompanhar na Assembleia Legislativa, a maior dificuldade de saber. A Câmara de Vereadores de São Paulo e no Brasil faz isenções de IPTU, tá, de ISS. Agora, o grande problema é que a sociedade não acompanha isso detalhadamente, porque não conhece o processo de orçamento público, tá certo? Não costuma acompanhar isso. E eu não estou falando da população em geral. Lideranças sindicais, tanto de trabalhadores, de empresários, desconhecem quando é que vai o orçamento para ser aprovado, quais são os dados. Por exemplo, o orçamento nos Estados Unidos e na Europa, você tem uma discussão permanente dessas questões. Tá? Porque é dinheiro público e que você está usando esse dinheiro, você precisa priorizar, e aqui no país, infelizmente, essa é a grande questão, ninguém dá a mínima bola para isso, ou para a estrutura tributária, que eu até falo, a questão de cobrar tributos é uma questão revolucionária, já deu revolução no mundo inteiro, no Brasil. Tá? A grande questão é essa, é um problema de fundo, que a sociedade acompanha muito pouco. E aí fala, não tem dinheiro. Tá? Por quê? Porque está dando isenção. Tem isenções que são positivas, por exemplo, quem gasta com plano de saúde pode descontar no imposto de renda, o pagamento, tá, de escola para os filhos também pode, tá certo? Ou outras áreas, como eu falei, importação de material cirúrgico, de insumos para a indústria farmacêutica, etc. Você tem, inclusive, isenções estaduais, tá? Que são coisas positivas. Agora, o grande problema é que você tem uma imensidão de isenções que são desconhecidas, que, inclusive, como eu falei, esse estudo da Unafisco mostra que tem dificuldade em levantar esses dados, pela falta de transparência. Quer dizer, e nunca teve uma CPI das isenções tributárias, né? Que eu lembre, não. Você não tem... Por exemplo, uma outra discussão
que também faz parte das isenções, que se discute muito pouco, são os chamados refis, que é refinanciamento da dívida. Eu, inclusive, escrevi um artigo alguns anos atrás no Le Monde, fazendo uma análise, peguei até muitos municípios da dívida pública. A dívida ativa é quem deve para o governo. Então, por exemplo, a dívida ativa do governo federal é mais de 2 trilhões de reais. Tá? E o governo recupera muito pouco disso. Tá? Então, por exemplo, no estado de São Paulo é mais de 200 bilhões. E tem grandes empresas, no geral são grandes empresas. E o governo recupera muito pouco, tá, sobre isso. Lógico que tem muita empresa que fechou que você não vai recuperar nunca mais. Mas vamos dar um exemplo do governo federal. 2 trilhões. Se 50% você não recupera, sobra 1 trilhão. Se você fizer um programa de recuperação de 10% ao ano, daria 100 bilhões. Ou de 5%, 50 bilhões é muito dinheiro. Agora, é um debate que é marginal no conjunto da sociedade, que, veja, por outro lado, são tantos os problemas que o brasileiro enfrenta nas mais diversas áreas, que uma questão central como essa acaba ficando à margem da discussão, que é a dívida ativa, que são as isenções, que é a questão tributária, que pobre é que paga. Então, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas, que o estudo aqui da Unafisco coloca, que daria para arrecadar mais de, deixa eu ver o dado que eu levantei aqui, daria para levantar cerca de 58 bilhões de reais. E ele foi aprovado, está na Constituição Federal, até hoje não foi regulamentada. Tá certo? Um outro exemplo que eles dão é essa aí, como eu falei agora há pouco, a isenção sobre a taxação de imposto de renda sobre lucros e dividendos, que daria cerca de 59 bilhões de arrecadação. E esse outro dado que eu dei do ITR, porque o ITR é que nem o imposto de renda, ele é autodeclaratório. Tá? Então, o fato de você não arrecadar quase nada, o governo só com esses 3 aí arrecadaria cerca de 200 bilhões a mais por ano. Isso se chama governo que favorece os empresários, governo dos empresários. Por isso que eles não estão contra, né? Não tem nem dúvida. Esse é um governo claramente fez a reforma, por exemplo, da Previdência, que foi extremamente prejudicial para os trabalhadores no geral, desde da questão do tempo de contribuição, que aumentou o tempo obrigatório para se aposentar, e a idade, tá certo? Então, veja, esse governo fez isso, do Temer fez a reforma trabalhista, que prejudicou brutalmente os trabalhadores, e fez também o teto de gastos. Quer dizer, onde você mexe, até nos repórteres para discutir que a cassação da Dilma não passou de um golpe, tá certo? Ligado ao grande capital, tá? Que o governo da Dilma não atendia os seus interesses no essencial, e é melhor tirar a Dilma para a gente fazer as reformas que o grande capital aí defendia, que é a reforma trabalhista, o teto de gastos e a reforma da Previdência. Só para lembrar, que as pessoas acabam esquecendo, se a gente for lembrar, se dizia o seguinte: se caçar a Dilma, resolve o problema do Brasil. Aí vai ter investimentos, vai voltar a confiança, vamos resolver tudo. Caçou a Dilma, ao contrário, né? A coisa desandou de vez. Aí a discussão era o teto de gastos. Se fizer, resolve tudo. É importante a gente lembrar isso. A imprensa falava, muitos articulistas econômicos, se fez o teto de gastos, não resolveu nada. A mesma coisa com a reforma trabalhista e agora com a Previdência. O país está parado há anos, a pobreza aumentando, e que nós precisamos debater isso mais amplamente junto à sociedade para ver como é que a gente supera esses problemas aí. Dilon, uma outra coisa que eu vi há um tempo atrás foi que quando quando esse governo abriu o pré-sal para as multinacionais do petróleo, né, e elas ganharam também uma isenção tributária por não sei quantos anos, que somava alguma coisa como 30 bilhões, né?
É isso mesmo? Elas também tinham isenção tributária, as pobres das multinacionais do petróleo? Ó, Silvio, as isenções são tantas e nas mais variadas áreas que você acaba até perdendo as referências do que foi acontecendo nesse tempo, tá certo? Inclusive o governo usa esse tipo de expediente e dar isenções para tentar atrair as empresas para poder atuar nas mais variadas formas. Quando elas vão ter lucro, aí é que está o detalhe. E veja só uma questão interessante, Silvio. Há cerca de um mês saiu uma matéria que a União Europeia vai criar uma estatal para fabricar semicondutores. Vai investir cerca de 50 bilhões de euros, que dá uns 300 bilhões de reais. Tá certo? Porque está numa dependência enorme. Inclusive, nós estamos acompanhando que a indústria automobilística está dando férias no Brasil por falta de semicondutor, os problemas na China e etc. Agora, veja o seguinte, a única fábrica de semicondutor no Brasil é uma estatal no Paraná que o governo está fechando. Então, são questões completamente disparatadas que acontecem no país, como só eu estou lembrando agora, o ministro aí que acabou de tomar posse das Minas e Energia, né? Que ele falou que vai propor a privatização da Petrobras, quer dizer, e do pré-sal, uma coisa completamente maluca. É um negócio antinacional, tá certo? E aí eu falo, tem um novo governo, Bolsonaro perdendo a eleição, esse novo governo tem que revogar qualquer tipo de privatização dessa. Tá certo? Porque isso é contra o interesse nacional. O Brasil está... Como é que você pode trabalhar dependendo de importar semicondutor? Dá um problema desse, onde é que você vai parar? A mesma coisa com insumos na área de medicamentos, que o Brasil importa a grande parte disso. Quando você deveria incentivar a produção interna, aí sim dá subsídios. Chamar os empresários, conversar claramente qual é o prazo, tá? Porque não é também você dar subsídios e fica para ele achar quando é que deve terminar. Você tem que dar um prazo para que eles se esforcem para isso. Tá? Então, só para dar alguns exemplos do que acontece do ponto de vista geral, tá? Por exemplo, então você tem que dar subsídio para produzir semicondutor no Brasil. E aí dentro de um plano geral da economia brasileira. Porque, Silvio, uma coisa que a gente precisa chamar a atenção das lideranças das pessoas, o Brasil tem 215 milhões de habitantes, não é um país qualquer. Por exemplo, o Uruguai tem 3 milhões e meio, ele tem vários ramos industriais, a maioria que ele não pode implantar internamente porque não tem mercado. O próprio Chile, que tem 18 milhões de habitantes. O Brasil tem um amplo mercado interno que pode implantar qualquer tipo de indústria, e aí é que você discute no planejamento que você vai subsidiar ou não. E não ficar dando subsídios para setores que já têm um lucro extraordinário. Mas eles têm lobby também no Congresso, junto ao Executivo, né? Esse pessoal das multinacionais... Se você pega, por exemplo... Né? Só para dar um exemplo, Silvio, todo começo de ano eu pergunto para meus alunos, primeiro, qual é o PIB gerado pela agricultura e a pecuária no Brasil? E pelo agronegócio, que são a agricultura, a pecuária, é o que você produz na fazenda. O agronegócio envolve um conjunto de indústrias e serviços antes da produção e depois. Por exemplo, então, só para dar um exemplo, a agropecuária responde por cerca de 6 a 7% do PIB. E o agronegócio, cerca de 27%. Quando eu faço essa propaganda, quando eu faço essa pergunta, você já viu aquela propaganda que sai na Globo, o agro é pop, é o máximo, é tudo isso? Os alunos falam 50% a 60% do PIB, porque essa é a chamada narrativa do agronegócio como ninguém conhece. E o agronegócio, aquilo é importante esclarecer isso, o agronegócio é a produção agropecuária, mais a produção de adubo, a produção de defensivo agrícola, o sistema bancário que financia, o transporte desses produtos para dentro das fazendas, isso faz parte do agronegócio. E depois toda a indústria de transformação dos alimentos. Você entra no supermercado, você vai comprar leite, iogurte, carnes, etc., queijos, é tudo transformado, café. E mais os supermercados. Isso é somando tudo isso que dá o agronegócio.
que dá 27%, tá? Então, e eles elegem quantos deputados? Para responder aí a tua questão dos lobbies. É uma bancada forte, né? Então, é uma bancada fortíssima ao que a troco daqueles salvam o Brasil. Uhum. E, aliás, outro tema, né? Veja, a gente começa a discutir a questão do Estado. O Brasil está num processo acelerado de desindustrialização. Hoje, a indústria de transformação pesa cerca de 10% do PIB, que na década de 80 era 25%. Então, nós estamos regredindo para um país que era lá na década de 30 do século passado, um país que produz produtos agrícolas para exportação e importa grande parte do consumo interno. Então, essas questões que precisam ser debatidas... É uma tendência internacional, Odilon? É uma tendência internacional? Desculpa, não entendi. É uma tendência internacional essa recolonização da periferia, do Sul, ou não? Não, por exemplo, pegando especificamente o caso do Brasil, que a gente acompanha mais, que é um absurdo. Em outros países, provavelmente alguns são, né? Argentina e outros. Porque se você não tiver um projeto industrial, e aí você precisa dar subsídio, o que aconteceu na Coreia. Inclusive, eu recomendo um livro muito interessante que chama Maus Samaritanos, do Rajon Chang, que é um sul-coreano, que foi assessor da ONU, deu aula, se eu não estou equivocado, em Cambridge. Quer dizer, não tem nada de esquerdista. E ele fala que os países, que nem os Estados Unidos e outros, eles fazem uma propaganda para que a gente não faça o que eles fizeram para se desenvolver, a proteção da indústria interna, que os Estados Unidos fez, a Alemanha fez, tá? E o que a Coreia do Sul fez. Para nós, né, os subdesenvolvidos, eles colocam a questão da abertura de mercado, não fazer proteção na indústria, etc. Odilon, voltando para... Eu estou insistindo nesse tema porque eu acho que ele é central, assim, sabe, nas eleições tributárias. Voltando para ele, quer dizer que, uma vez aprovadas, ou por medida provisória, ou por decreto, ou por o que seja, ela tem que ser reapresentada, proposta na peça orçamentária do ano seguinte, não é? Assim, todo ano você é obrigado a colocar no orçamento quanto que você vai isentar de tributos, tá certo? Quanto que a gente chama de renúncia fiscal. Todo ano tem que apresentar, porque, veja, o governo, ele projeta a arrecadação, depois ele projeta os subsídios, a renúncia fiscal. Isso tem que ser aprovado pela Câmara Federal, pelas câmaras municipais, porque é todo ano. Então, mas esse tipo de isenção que você está falando, que é arbitrária, que é uma decisão do executivo, do presidente, que não leva em consideração coisa nenhuma, isso passa a ser submetido ao legislativo no ano seguinte? Você tem que, por exemplo, se você apresentar uma isenção de vários anos, aí ela não precisa, mas cada isenção nova precisa ser apresentada. Agora você veja, você tem vários subterfúgios legais aí para o governo dizer que não precisa, que é legal. Que eu acho que não é, mas o governo apresenta, é pegar a lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, então é uma discussão que seria importante os juristas aprofundarem, pegar esses dados, tá certo? A grande questão é essa, é uma falta de debate geral na sociedade sobre essa questão. Como eu falei, Silvio, por exemplo, a questão da reforma tributária, que quem paga mais são os pobres do Brasil. Então você tem que diminuir os tributos indiretos, que é IPI, COFINS, contribuição sobre lucro líquido, porque aí você barateava o custo das empresas. Mas aí tem que fiscalizar para ver se as empresas, você abatendo esses tributos, diminuindo, para ver se elas repassam nos produtos, porque tem esse problema. Mas, teoricamente, se você abaixar os tributos indiretos, o custo da empresa vai diminuir, ela deve repassar para os produtos, que vai beneficiar o consumidor. E você compensa isso com uma reforma tributária que vai cobrar os tributos diretos, por exemplo, o ITR, é sobre a terra, o imposto de renda sobre distribuição de lucros e dividendos, a questão do imposto sobre herança. O exemplo que eu sempre dou, quando a princesa Diana ela morreu lá no desastre em Paris,
ela deixou para os filhos dela cerca de 30 milhões de dólares. O governo inglês cobrou cerca de 15 milhões de imposto sobre herança. E nós não estamos falando de nenhum governo de esquerda. Aqui no estado de São Paulo é 4%. Na Inglaterra é mais de 40%, chega a 40% nos Estados Unidos. Então, é elevadíssimo. A partir do que você vai falando, na minha cabeça vai se montando um novo desenho, né? Você tem as isenções tributárias, tem um momento que você falou em evasão fiscal, sonegação, né? Tem os paraísos fiscais, e tem um estudo que diz que nós temos nos paraísos fiscais, nós não, os ricos brasileiros, né? Mas principalmente as grandes empresas, né? Uma base operacional forte, né? Para ficar com alguma coisa como 1/4 da receita. É isso mesmo? E veja o nível, desculpa a palavra, de esculhambação do país. O ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, ele tem dinheiro aplicado nos paraísos fiscais para poder fugir do pagamento de impostos. Quer dizer, isso é uma coisa completamente maluca no país. Tá, eu espero que as pessoas vão tendo conhecimento disso, porque nós vamos ter eleição no fim do ano, nós precisamos mudar isso. Se esse governo continuar, a destruição de a continuidade da destruição do país, né? Cultura, educação, Amazônia, saúde, meio ambiente, onde você mexe. Tá certo? Então você tem, por exemplo, sonegar imposto é o cara fajutar a declaração. Outra coisa é ele não pagar, que aí entra na dívida ativa. Porque ele tem que pagar o tributo e não pagou. E aí ele faz um refis lá, que é um refinanciamento, e vai pagar a longo prazo. Inclusive, inúmeras vezes, com desconto de multa, de juros, etc. Então, você tem um governo montado, tá, que tributa fundamentalmente a população de baixa renda e a classe média e libera para setores milionários. Só para dar mais um exemplo, que a gente fala, as pessoas não se atentam. Por exemplo, IPVA. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Helicóptero não paga, jet ski não paga. O sujeito que compra um helicóptero... Iate não paga. Iate não paga. Não paga, quer dizer, então... E olha, mais um detalhe, Silvio, saiu faz cerca de um mês. No Brasil tem uma fila de gente para comprar jato executivo. É o segundo país do mundo que tem mais jato executivo. Só os Estados Unidos, que tem um PIB 15 vezes maior que o nosso. Quer dizer, veja, são coisas que a gente começa a conversar, começamos lá com a isenção, que são os absurdos, aí você vai expondo nas mais variadas áreas da economia, que a gente vai lembrando, você está perguntando, só que é uma coisa completamente desarvorada esse governo. E da estrutura do país. Pois é, mas olha, quem manda mesmo nesse governo são os grandes empresários. E nesse sentido, eles estão satisfeitos com essa política, não estão? Não tem dúvida. Outra coisa também, para quem acompanha, tem saído essa semana o lucro dos bancos. Todos eles aumentaram muito. Itaú, Santander, Banco do Brasil. Então você tem um governo a serviço do agronegócio, claramente. Tá certo? Um governo a serviço das grandes empresas, das multinacionais, e aqui não é nem uma visão esquerdista, que eu acho que é importante a gente colocar isso, não tem nenhum viés ideológico, é só pegar os dados reais. Porque eu falo muito nos debates, a gente precisa se orientar por dados reais, não pelo que se ouviu falar. E qual é a grande dificuldade? Que hoje, com essa disseminação das fake news, isso aí o governo coloca completamente ao contrário e tem gente que só se orienta por causa disso. Então, falando em português, claro, é só pegar os dados. Quem é que recebe isenção? Agronegócio, indústria automobilísticas, tá certo? Grandes setores, tá? Econômicos e, por exemplo, a população de baixa renda nem pode sonegar nada porque o imposto que ela paga é lá quando ela compra a mercadoria. Porque tem muita gente também que acha que pagar imposto é pagar imposto de renda. Nem sabe direito quanto é que paga de tributos nas mais variados produtos que você consome. Então, é um exercício necessário a gente pegando cada área dessa da economia
e debater profundamente, porque só mais uma questão, as pessoas para poder se mobilizar, elas precisam ficar indignadas. Só quando elas ficarem indignadas, quer dizer, começar a se olhar no espelho e falar, olha, estão me fazendo de idiota, para ver se as pessoas começam a se mexer. Tá? E isso você só faz se você tiver informação. Vamos aproveitar, olha, nós já estamos chegando perto do final da nossa conversa, porque realmente são 50 minutos, passa rápido, o tema é importante. Mas eu fico pensando assim, olha, será que um novo governo, com mais democrático, vai ser capaz de controlar todo esse fluxo ilegal de recursos? Ou é muito para o caminhãozinho dele? Olha, essa é a grande questão. Um novo governo democrático, varrendo do mapa o atual governo, precisa ser literalmente varrido do mapa, tá certo? Um novo governo, ele vai enfrentar dificuldades. Porque, veja, para você fazer políticas... O que o Brasil precisa... O Brasil está com cerca de 11 milhões de desempregados. A renda tem caído mês a mês. A inflação, 12% ao ano. É a mais alta das últimas décadas. Tá certo? Para você enfrentar isso, você precisa fazer algumas reformas importantes, inclusive a reforma tributária. Então, o governo vai, provavelmente... E veja, o Congresso, o nível dos deputados. Quem é que acaba elegendo? Tá? Inclusive com esse fundo partidário aí, que os partidos conservadores estão com muito dinheiro. Então, o governo vai ter que enfrentar isso. Tá? Inclusive, por exemplo, na área do funcionalismo, nós estamos acompanhando, a Receita Federal está em greve, o Banco Central estão fazendo operação padrão, por exemplo, no caso dos auditores da Receita Federal, está demorando muito para liberar mercadorias nos portos. Então, provavelmente vai ter uma pressão no funcionalismo para aumentos de salário. O governo, o orçamento é finito. Então, veja, a população, as lideranças sociais, tá? Preciso dominar esses dados para transmitir para a sociedade, porque nós precisamos dar apoio para o novo governo. O governo vai ter que dar apoio social para poder fazer as transformações. Porque senão você pode entrar numa encralacada e não resolver essas questões. Porque, veja, Silvio, para você melhorar a qualidade de vida da população, educação, saúde, meio ambiente, cultura, precisa de investimentos. Então você vai precisar mexer na política de subsídios, enfrentar o agronegócio, por exemplo, cobrar o ITR do agronegócio, tá certo? Vai precisar do imposto de renda, cobrar o imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos. Então você tem vários setores que você vai mexer com quem manda no Brasil. Isso, você só consegue isso se tiver apoio social, o povo na rua, que é o beabá de qualquer mudança. E eu quero ressaltar, eu não estou propondo aqui nenhuma revolução, são coisas que os Estados Unidos e a Europa Ocidental fizeram há 200 anos atrás. Só para dar uma informação, o imposto de renda foi criado na Inglaterra, no início, em 1802, para enfrentar as guerras napoleônicas. Aí que eles criaram o imposto de renda lá, que acabou virando permanente. Eles tiraram, voltaram e acabou. Só mais um detalhe, Silvio. O Brasil chegou a ter 12 alíquotas de imposto de renda. Hoje tem 3. E elas chegaram a 60%. Hoje o limite é 27,5%. Veja, é isso que nós precisamos ter dados históricos para poder fazer essa discussão. Por isso que eu falo, isso aqui não tem nenhum viés ideológico, não é nada radical. É que nós estamos... os setores progressistas estão na defensiva, tem poucas informações, e esse mundo de fake news. Então, é uma tarefa, viu, Silvio, respondendo aí, nós vamos ter que dar apoio para o novo governo para fazer essas transformações de caráter democrático. Eu acho fundamental o que você está falando e acho também assim que o nosso Congresso ele vai ter uma cara mais conservadora no próximo mandato, porque com esse dinheiro todo que foi despejado para ser distribuído pela direção dos partidos, eles vão renovar os seus próprios mandatos como parlamentares, a própria direção, e aí nós vamos continuar com o Centrão, dono do cofre, mandando no Congresso, não é? Isso é um impeditivo para poder oferecer essa possibilidade de mudança, você não acha?
Eu acho, e veja, por isso que precisa ter consciência as pessoas, e isso depende de informação, isso que eu procurei passar aqui hoje, eu acho que, por exemplo, esse tipo não, os programas do Le Monde, eu tenho acompanhado alguns dos programas, são fundamentais para esclarecer as lideranças da sociedade, para que isso dê força para a gente não desanimar, porque tem muita gente, a coisa é tão difícil já no país que as pessoas acabam desanimando. Não pode. A última coisa que a gente pode fazer é desanimar. E essa questão, vamos ter que discutir para um novo governo democrático, baseado nas forças populares, tenha força para fazer essas reformas que são reformas democráticas. Eu acho que essa questão é decisiva num Congresso que provavelmente, eu concordo com o que você falou, seja até mais conservador do que o atual. Pois é, e outro desafio é juntar a economia com a política, né? Porque parece que a economia funciona à parte, com uma regra técnica, e a política tem que administrar o resto do pepino que sobra no Congresso, né? Na verdade, nós temos uma economia política da exploração e do aprofundamento da desigualdade. E isso é que precisa ser mexido. Então, não são só as políticas de subsídio, as políticas sociais. Nós temos que mexer no núcleo central da coisa, né? Em como repartir a riqueza no país. Tem jeito de pensar nisso? Bom, ou você faz isso ou não saímos da crise. E nem deixamos de ser o país que tem uma das piores distribuições de renda do planeta, tem uma estrutura tributária perversa, que é pobre, que aquela pergunta inicial é pobre que paga tributo no Brasil, depois a classe média os milionários não pagam, por causa que a tributação direta sobre distribuição de lucros e dividendos, paraíso fiscais, sonegação, tudo isso aí favorece as classes que dominam o governo. Então precisa ter uma pressão enorme da sociedade sobre isso. Tá, e você tem essas castas que dominam o governo. E nós não estamos nem falando da dívida ativa, né? Que cobre, eu acho que é 1/3, não é? Quanto é que é o... É cerca de 2 trilhões. Olha, o orçamento público do governo federal esse ano é cerca de 1 trilhão e 700 bilhões. A dívida ativa é mais de 2 trilhões. Que vem se arrastando há anos. Se compõe. Oi? Que a gente não sabe direito também como ela se compõe. Não sabe. Você pode, quer dizer, no geral são grandes empresas que devem, que inclusive muitas usam isso, porque elas não pagam, pegam esse dinheiro, aplicam no mercado financeiro, e depois, quando for pagar, tem um refis que elas pagam a longo prazo com juros baixos. É um esquema de dominação, Silvio, brutal. E a gente precisa desenrolar isso. E aí o Le Monde tem esse papel importante que abre. Eu até comentei com você outro dia que eu vejo os artigos são extremamente importantes para esclarecendo e esses programas que vocês têm feito, porque nós precisamos debater isso com a sociedade. Senão, você não consegue desenrolar esse emaranhado de problemas em tudo quanto é área. E esses que mandam no Brasil há séculos, que são os mesmos, vão continuar. Tá bom. Então, eu queria pedir a você que desse uma última palavrinha para os nossos telespectadores, para aqueles que estão nos assistindo, que seja um pouquinho mais otimista, né? Quer dizer, como é que nós vamos encarar esse período aí para frente? Olha, eu acho o seguinte, então vamos ter. O que é? Estamos agora, em outubro, eleição para presidente do Brasil, que vai definir o futuro do país. Eu acho que nós temos que trabalhar, tá? Os candidatos, que acho que é 1 ou 2, que defendem a mudança da sociedade brasileira desse ponto de vista, de você ter um projeto para favorecer a baixa renda, nós temos que trabalhar. Essa semana eu vou fazer uma reunião na casa de uma amiga minha, que ela vai reunir as amigas dela, amigos, para discutir essa questão. Acho que nós temos que fazer isso. Tá? Eu acho que a gente tem que se manifestar em tudo quanto é lugar para evitar qualquer tipo de continuidade no país, senão vai ser um desastre total esse atual governo, que é a coisa mais execrável que eu já vi na minha vida, olha. Tá certo? E, então, eu acho que o otimismo é esse. Eu acho que a possibilidade que nós temos é real. Agora, a gente precisa se movimentar. Não podemos ficar em casa e se lamentando. Eu acho que essas são as condições e a gente
se indignar com essa situação que virou o Brasil. Não dá para aceitar isso, porque, veja, os nossos netos, né, no meu caso, minhas netas daqui a pouquinho vão estar aí, no mercado de trabalho. Como é que vai fazer? O filho de muita gente que está vendo o nosso programa, qual é o futuro? Se a gente não se mexer, vai piorar. Então, nós temos que ter otimismo e é possível mudar. Inclusive, as pesquisas estão mostrando isso. Agora, nós precisamos fortalecer quem a gente acredita que vai mudar o país. Muito bom. Eu quero agradecer muito ao Odilon Guedes por esse papo esclarecedor e angustiante, que nós temos que realmente sair do conforto do sofá e começar a se mobilizar por essa campanha em defesa da democracia, né? E agradecer também a você que nos assiste, dizendo que semana que vem tem mais. Obrigado.